Beleza. Acho que eu vou fazer as boas-vindas, então. Essa é uma atividade conjunta das ligas da infectologia e da medicina de emergência. A gente já fez outras aulas antes, mas então, dessa vez, já que nós estamos bem no ápice da pandemia, a gente convidou o professor Eduardo Gonçalves, também conhecido como Edu, meu amigo há bastante tempo, um colega de profissão há bastante tempo. Estou bem feliz que o Edu, apesar de todos os desafios e as dificuldades que ele vem enfrentando no cuidado dos pacientes da enfermaria COVID, ele topou dividir um pouco da experiência dele em falar sobre manejo inicial e diagnóstico dos pacientes com COVID-19. O Edu, ele é infectologista e trabalhou com a gente já na emergência também. Então, Edu, muito obrigado aí pelo aceite do convite e bora lá. Tiagão, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado ao pessoal da Liga de Infecto pelo convite, ao Igor, ao Wesley, e a gente acabou tendo que adiar alguns dias aí por conta da dificuldade de manejar horário. Hoje, na verdade, até já vou pedir desculpa se tiver algum barulho, que eu estou em casa, acabei não estando na enfermaria. Se tiver algum problema, vocês vão me avisando tanto de barulho, ou se não estiver ouvindo, também pode mandar mensagem. Eu estou com um WhatsApp aqui. E a gente tem feito algumas atividades de quarta e quinta-feira, que o Thiago tem ajudado a gente nas discussões de caso, então eu vou deixar o convite para vocês agora. A partir da semana que vem vai ser uma vez por semana. A gente não tem tido tempo viável de fazer as duas discussões de caso, mas quem quiser participar, eu já encaminhei para o Igor, vou encaminhar para o Wesley. Toda semana a gente tem discutido o caso de pacientes do Covid. E eu vou pôr aqui, começar a apresentação. Se vocês tiverem algum problema, vocês me avisam, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos começar só rapidamente situando para vocês, quem não tem muita vivência, a maior parte de vocês tem ouvido bastante coisa sobre Covid, mas é importante a gente pontuar algumas coisas antes da gente entrar especificamente na parte de diagnóstico e manejo desses pacientes, tá? Então a gente está falando do coronavírus, que é um vírus conhecido há muitos anos. Na verdade, ele tem esse nome de coronavírus porque é um vírus que tem um formato circular e ao redor dele tem essas glicoproteínas que formam essa característica que parece uma coroa, né? Então, aqui a gente vê esses spike glicoproteínas, quer dizer, glicoproteínas na forma de espinhos. Aí ele é um RNA vírus, né? Então ele dentro é um RNA de fita única. A gente tem essa característica do envelope, que é essa parte que fica ao redor do vírus. E a gente tem o que a gente chama de HE, que é um dímero de esterase de hemaglutinina, que é uma proteína transmembrana. A importância da gente identificar o vírus e saber a estrutura, muitas vezes é porque a partir do conhecimento da estrutura molecular, ou estrutura do vírus ou da bactéria que a gente consegue desenvolver tratamento ou vacina. Tá? Então a importância, por exemplo, do RNA é que é daqui que a gente procura, quando vai fazer o PCR, a gente procura partes desse RNA viral. Tá? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, esse é um artigo publicado no New England, foi um dos primeiros artigos publicado, e na verdade são dos primeiros casos do coronavírus quando foi identificado em Wuhan, na China. Então aqui a gente vê o vírus e aqui são essas partezinhas que lembram a coroa do vírus, né? Então esse é o vírus e aqui são essas proteínas, essas glicoproteínas. Aqui é no aumento maior, aqui no aumento menor, que você vê os vírus dentro do tecido celular. Isso aqui são células e aqui a gente vê os vírus, tá? Esse raio-x é o raio-x dos primeiros pacientes que tiveram essa pneumonia, que até essa época não se sabia quais eram os vírus ou qual era o vírus que estava causando isso. Então a gente via que era uma pneumonia grave, bilateral, aqui na evolução mostrando que passou a ter um acometimento pulmonar completo. E aí vem a parte interessante, quer dizer, o que os chineses fizeram nessa época até identificar que isso era um novo vírus. Isso é o que a gente define para definir, que a gente usa para definir que um agente viral, bacteriano, fúngico, quer dizer,
é responsável por uma doença. A gente chama isso de postulados de Koch. Então, o que é o primeiro postulado? Você tem que achar um micro-organismo em grande quantidade, né, num tecido doente ou numa pessoa doente, para imaginar que aquele micro-organismo possa ser o responsável por aquela doença. Esse é o primeiro postulado. Então, achar grande quantidade do micro-organismo em quem está sofrendo a doença. Depois, você tem que isolar esse micro-organismo do paciente e tentar fazer ele crescer em cultura. Depois que você pegou esse micro-organismo, fez crescer em cultura, você coloca esse micro-organismo em um indivíduo saudável ou numa cobaia saudável, e aí você de novo volta a ter esse micro-organismo em grande quantidade naquele, é, na, naquele ou naquele ser humano, naquela cobaia que você usou para inocular a infecção. Então a gente chama isso dos postulados de Koch. Para você dizer que tem uma doença, você teria que passar por esses 4 postulados. O que a gente fez na prática? A gente parou no primeiro para o segundo postulado. Você conseguiu identificar a grande quantidade do vírus no tecido pulmonar dessas pessoas que morreram. A gente não conseguiu ainda inocular, teoricamente, em pessoas saudáveis para dizer que ele causa a doença. Mas, apesar disso, nessa época você conseguiu identificar que você tinha pessoas morrendo de pneumonia, identificou que tinha células pulmonares com lesão pulmonar sugestiva de uma infecção viral, identificou que tinha um vírus lá, e aí começou a se procurar quais eram esses vírus. Até saber que tinha o coronavírus, na verdade, o que você tinha, na verdade, que era o novo SARS-CoV, né, se identificou que era um coronavírus, se identificou que era um beta-coronavírus, e aí, se a gente for ver aqui o histórico, na verdade, dos coronavírus, né, na verdade, os primeiros vinham lá desde 1960. Aí depois a gente tinha os alfa-coronavírus, que sempre causaram doença leve, traque e bronquite. E essa família do beta-coronavírus, que foi a primeira identificação que os chineses fizeram, que era uma família de vírus do coronavírus, desse subgrupo que chama beta, que foi responsável por epidemias graves em humanos, né? Então a primeira foi aqui em 2002, que passou a ser chamada de SARS-CoV-1, né? Hoje a gente tem o SARS-CoV-2, que causava síndrome respiratória aguda grave, o SARS. Depois, 10 anos depois, um outro beta-coronavírus, que passou a ser chamado de MERS, que na verdade era a Síndrome Respiratória Aguda Grave do Oriente Médio, 2012. E aí em 2019, ele já mudou de algumas nomenclaturas, mas passou a ser chamado agora de SARS-CoV-2 pela semelhança do quadro clínico e semelhança filogenética do vírus com o SARS-CoV-1. Né? Então, o vírus chama SARS-CoV-2 e a doença chama Covid. Isso é uma confusão que a gente muitas vezes tem. Então, a doença é Covid e o vírus é o SARS-CoV. Tá? Então, a partir do momento que eles identificaram que tinha um novo coronavírus, viram que era um beta-coronavírus, e aí eles fizeram o sequenciamento genético e viram que eles eram parecidos com o SARS-CoV-1, mas que era um novo vírus, e a partir daí se identificou que tinha um novo vírus causando pneumonia, isso lá em dezembro de 2019. Né? Agora entrando um pouquinho mais no que a gente vai conversar, se alguém tiver alguma dúvida pode interromper e perguntar e a gente vai conversando. Primeiro, a gente tem uma definição do que a gente chama de síndrome gripal, ou síndrome gripal aguda, como o Ministério da Saúde chama. O que é isso? Toda vez que a gente fala em síndrome, a gente fala de um conjunto de sinais e sintomas, e esse conjunto de sinais e sintomas, muitas vezes ele é comum para uma série de doenças e outras vezes ele é característico de alguma doença. No caso que a gente vai conversar, ele é comum para uma série de doenças. Então, qual que é a definição de síndrome gripal aguda? É uma febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória. Então, eu tenho, para definir como síndrome gripal, tenho que ter febre e mais um desses sintomas. Além disso, eu preciso ter pelo menos um dos outros sintomas menores, que a gente chama. Então, dor de cabeça ou cefaleia, mialgia, que é a dor muscular, artralgia, que são as dores nas articulações, e não ter nenhum outro diagnóstico específico. O que a gente definiu no momento da epidemia? O Ministério da Saúde definiu que todo paciente que apresentar uma síndrome gripal aguda deve ser considerado como suspeito para a Covid-19. A gente sabe que tem outras doenças que vão ter o quadro semelhante, não vão ser o SARS-CoV-2, mas nesse momento a gente vai considerar como suspeito. E o objetivo é
tanto eu notificar como um caso suspeito, como, dependendo da situação, tomar as medidas de isolamento ou de tratamento específico que eu tenho para o Covid-19. Tá? Aqui embaixo eu pus um pouco os sintomas que são mais comuns, pela prevalência dos sintomas e pelo achado. Então, a febre quando o paciente é sintomático, ela é um dos sintomas mais presentes, né, chegando até 90%. Depois vem seguido pela tosse, a falta de ar. Metade das pessoas, né, podem ter, outra metade podem não ter a falta de ar, mesmo no paciente sintomático. A secreção ou expectoração purulenta também, mais ou menos igual à dispneia, metade das pessoas vão ter. E a mialgia, que apesar de não ser tão frequente como os outros sintomas, ela parece ser muito mais intensa do que nas outras síndromes gripais que a gente conhece. Tá? E aí, sintomas, e praticamente qualquer tipo de sintoma hoje a gente pode relacionar com a infecção pela doença por Covid ou pela infecção por SARS-CoV-2. Né? Então a gente tem confusão mental como sintoma, a dor de cabeça, a dor de garganta, a rinorreia, que no início parecia muito rara, hoje, apesar de não ser comum, ela já parece ser mais frequente, é em torno de 5%. Quadros mais graves de sangramento pulmonar, que é hemoptise, dor torácica. Aqui, muito provavelmente, esses são os dados de estudos mais antigos, mas a gente tem visto na prática diarreia mais frequente nesses pacientes, talvez não como causa de procura de atendimento médico, mas acompanhante aos sintomas. E o vômito. Então, a gente tem sintomas gastrointestinais, que são coisas comuns aos coronavírus, sintomas que muitas vezes a gente não consegue definir como a confusão mental, se faz parte do quadro sistêmico, ou se por uma invasão direta do vírus no sistema nervoso central. O que tem que chamar atenção é a síndrome gripal. Tá? Então, sintomas respiratórios hoje, em meio à pandemia, sempre considerar como suspeito para a Covid-19. E aí vem talvez um dos grandes problemas, das grandes diferenças dessa infecção com as outras. Né? Se eu pegar a população total, quanto que eu vou pensar em Covid? Na verdade, quando a gente tiver aqueles sintomas, é fácil. O problema é que 30% dos pacientes não tem absolutamente nenhum sintoma. E esse 30% ele varia conforme estudo que a gente usa, mas tem estudos que falam aí até 50% dos pacientes serem completamente assintomáticos. Né? O que a gente vê aqui nesse gráfico? Então, aqui em cima eu vejo 30% dos pacientes que não tem sintomas, ele não apresenta nenhum sintomas, mas ele já começa a transmitir o vírus mesmo sem sintomas. Ele continua assintomático, produz o seu anticorpo lá no 5º para o 7º dia, começa a ficar imune, só que o problema é que ele pode transmitir a doença até 14 dias. Então ele é completamente assintomático, vai curar assintomático, vai produzir anticorpo, sua chance de morrer é zero, porque afinal ele não teve sintomas, mas ele é transmissor por 2 semanas. Esse é o paciente, ou esse é o que leva a nossa dificuldade de controlar a doença, e esse é o motivo da gente usar máscaras fora de ambiente hospitalar, quando for andar na rua, evitando tanto que, como assintomático, eu possa transmitir, mas também evitando que eu entre em contato com alguém que é assintomático, não sabendo que aquela pessoa está transmitindo, eu poderia me infectar. E aí vem os sintomas mild, né, que são sintomas leves a moderados, que é a maior parte dos pacientes, então eles vão ter em torno de 55% das pessoas vão ter sintomas leves a moderados, mas de novo, ele começa a transmitir antes de ter sintomas, aí ele passa a ter sintomas aí até 10 dias, fica imune, e nesses casos também, a maior parte desses pacientes, a chance de morrer é muito pequena. Nosso problema, e aí o problema de quem lida todo dia, do Thiago, da equipe da emergência, quem lida na UTI, são os pacientes que apresentam sintomas mais graves. Então, eles transmitem da mesma forma, todos eles transmitem durante uma fase assintomática. Diferença desses pacientes, quanto mais grave, eles podem transmitir a doença por um período maior. Isso é bastante discutível hoje, quer dizer, apesar da gente achar o vírus por mais tempo, a gente não tem garantia se de fato ele transmite por esse período todo, mas o fato é que a gente acha o vírus em secreção respiratória desse paciente por até um mês. O problema é aqui, né? Esses pacientes começam a precisar de uma hospitalização, normalmente em cuidados semi-intensivos ou de enfermaria,
E eles podem evoluir para a forma grave em 5% dos pacientes, indo para a unidade de terapia intensiva, necessitando de suporte ventilatório, de suporte de terapia intensiva. Aqui a gente já passa a aumentar o risco de mortalidade. Então, quando a gente fala que é uma doença que tem 1%, 3%, 0,5% de mortalidade, é porque a gente está usando toda a população infectada. Mas se a gente olhar nos doentes que têm uma doença severa, 15% podem evoluir a óbito. E aqui é o grande problema. Doente que vai para a UTI, que necessita de terapia intensiva, a mortalidade chega a 50%. Quer dizer, o doente que tem uma forma muito grave, a chance de morrer é muito grande. Então, populacionalmente não é grande a letalidade, a chance de morrer. Mas quando a gente fala de doentes que tiveram uma forma grave, a chance de morrer é muito alta. E aí, indo para a avaliação clínica desses pacientes, a gente avaliar na história, no exame físico, no exame laboratorial, quais são aqueles pacientes que têm maior risco. Então, se a gente pegar a história, quais são os doentes com chances de ter uma doença mais grave? São aqueles doentes que têm idade acima de 64 anos, são hipertensos, diabéticos, cardiopatias descompensadas, neoplasias, e aqui principalmente os pacientes que estão em quimioterapia, pacientes com doenças pulmonares crônicas não compensadas e aqueles imunossuprimidos por uso de medicamentos que levam à imunossupressão. Tem isso na história, é um sinal de alerta que ele possa evoluir para uma forma mais grave. E aí a gente vai para achados de exame físico para ver se esse paciente tem algum achado que mostra para a gente que grupo da doença que ele estaria. Se ele estaria naquelas formas leve a moderado, forma grave, forma crítica ou assintomática. Então, a gente tem como parâmetro objetivo a saturação de oxigênio menor que 94%, temperaturas maiores que 39 graus e algum sinal de desconforto respiratório que a gente vê isso objetivamente com uma frequência respiratória maior que 30. Teve achados clínicos, né? Na história tem alguma evidência de que tem a possibilidade de evoluir mal. Tem achados no exame físico compatível com uma doença que está mostrando algum sinal de gravidade. A gente vai ter os exames laboratoriais para nos ajudar. Aqui a gente vê o que a gente chama de relação de oxigênio com a quantidade de oxigênio inspirado do ar. Então, o ar ambiente ele tem 21% de oxigênio, e aqui eu colho um exame que é a gasometria arterial para ver a quantidade de oxigênio no sangue e divido a quantidade de oxigênio encontrada diluída no sangue pela quantidade de oxigênio inspirada. Lembrando que no ar é 21%, se isso for menor que 300 é um sinal de gravidade. Quando eu suplemento o oxigênio que esse paciente está recebendo por catéter, por máscara, ou até em ventilação, eu mudo esse denominador e calculo a gravidade da insuficiência respiratória. Aqui a gente chama de proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, que ela normalmente a gente vê aumentada em infecções bacterianas. No caso do Covid, apesar de ser uma infecção viral, a gente tem visto aumento da proteína C reativa, aumento do LDH, que também se chama lactato desidrogenase, que nesse caso mostra uma ativação linfocítica e ativação hepática, né? A neutrofilia, quer dizer, aumento dos glóbulos brancos, com plaquetopenia, e aqui eu quero chamar a atenção para a linfopenia. O linfócito é a célula de defesa de infecções virais. E no Covid a gente vê uma diminuição da quantidade de linfócito, uma linfopenia, e tem estudo mostrando que quanto mais grave essa linfopenia, mais intensas são os sintomas e pior é o prognóstico do paciente. Isso tem uma série de explicações, até se vocês quiserem depois eu mando para vocês as referências, mas está se tentando entender o porquê que essa linfopenia acontece tão severa. Uma delas é a própria destruição do linfócito pelo vírus. A outra é a ativação do sistema imune, leva a uma apoptose, né, uma morte celular programada do linfócito. E como o linfócito é quem produz os anticorpos e gera toda a resposta imune da infecção viral, essa linfopenia mostraria que eu tenho uma doença mais grave, já que eu tenho menos célula de defesa. Outra coisa que chama atenção, o dímero D, que é um produto de degradação da fibrina, que ele mostra que se eu tenho aumento da degradação da fibrina é porque eu estou formando trombo dentro do corpo. Tá? Isso é um achado que a gente vê, esses pacientes têm mais risco de fenômeno tromboembólico. Troponina é um marcador de lesão cardíaca, alguns quadros de insuficiência renal, aumento de enzima hepática e as coagulopatias
parecidos com o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Bom, a gente definiu uma síndrome gripal aguda. Agora a gente vai definir o espectro de gravidade da síndrome gripal, que chama síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, que a gente costuma dizer e abreviar. A ausência de síndrome respiratória aguda grave é aquele doente que não tem queda de saturação, frequência respiratória abaixo de 24 e sem queixa respiratória. Aí a gente começa a definir a síndrome respiratória aguda grave para aquele que tem menos de 93% de saturação, frequência respiratória menor que 24 e com alguma queixa de desconforto respiratório. E aí depois a gente vai para o terceiro grupo, que na verdade é a evolução da síndrome respiratória aguda grave por uma falência respiratória. Então, a gente começa a ter o que a gente chama de respiração paradoxal, que é aquela que vocês lembram que normalmente ela passa a ser mais abdominal do que torácica. Sinais de hipoperfusão ou alteração da confusão, então rebaixamento da consciência, e sinais clínicos de hipoperfusão com choque, né? Que não é uma hipoperfusão para as necessidades. Então, normalmente a queda da pressão arterial para aquela necessidade que esperaria que tivesse aumentado. Então, essas são as definições. Além da síndrome gripal, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave. Ó, aqui é um gráfico que eu acho muito interessante, que vocês vão ouvir falar cada vez mais, que é a evolução da gravidade da doença pelo Covid. Então, se a gente dividir aqui, ó, estágio 1, é a fase que a gente chama da fase viral. Isso aqui é por semana ou por dias, né? Aqui são 7 dias, aqui 10 dias, aqui 14 dias. Então, fase 1 é a fase onde eu tenho grande quantidade de vírus. E o seu sistema imune ainda não começou a fazer uma resposta inflamatória importante, né? Aqui a gente vê a resposta inflamatória e aqui a resposta inflamatória. Então, eu vou caindo a quantidade de vírus a hora que eu vou começando a aumentar a resposta inflamatória. Qual que é a importância disso? Parece que a lesão viral, ela tem um problema normalmente até o 7º dia. Dali em diante eu começo a ter problemas porque a minha resposta inflamatória passa a ser exuberante, passa a levar aos sintomas mais graves que o paciente tem. Então nessa fase 1, que a gente chama de infecção inicial, eu tenho sintomas constitucionais leves, uma tosse seca, uma dor de cabeça, começo a ter de achados laboratoriais a linfopenia, posso começar a aumentar o dedímero, e aí, se eu fosse tratar nessa fase inicial, eu teria que usar remédios para matar o vírus. Então aqui, nessa época que foi publicado esse trabalho, que era do Transplantation, a gente dizia que a gente iria usar antivirais, que é o Remdesivir, a cloroquina, a hidroxicloroquina. Por quê? Porque eu estou na fase viral. E aí eu faria o contrário, eu vou lá e diminuo a imunossupressão que esse paciente possa ter. Por quê? Porque a fase viral é a fase onde, se eu tiver um sistema imune melhor, pode ser que eu não entre nas outras fases. Bom, imaginando que passei dessa fase, caiu a quantidade de vírus, meu sistema imune começa a produzir resposta inflamatória. E aí ela vem para o que a gente chama de fase pulmonar, ou fase 2, que é dividida em 2A e 2B. Então, o que é o 2A? É a fase que eu começo a ter uma ativação imune importante, começo a ter sintomas da resposta imune, mas eu não tenho uma hipoxemia. Mas o paciente clinicamente já começa a queixar de falta de ar, posso ter uma tomografia alterada. Aqui, normalmente, procalcitonina é um marcador inflamatório que não sobe no COVID, então normalmente ele ajuda a gente a ver que não é uma infecção bacteriana, porque ele costuma sumir bastante nas infecções bacterianas, então seria uma forma laboratorial de eu diferenciar uma pneumonia viral por uma bacteriana. Então ainda eu tenho a procalcitonina baixa, estou mostrando que aqui o predomínio é da infecção viral e passo a ter a resposta imune como exagerada. Né? Se eu evoluir para a hipóxia, quer dizer, começar a cair a saturação de oxigênio, eu saio da fase 2A e passo a ser essa fase 2B, que é uma fase que a resposta imune é mais exuberante e essa resposta imune está levando aos meus sintomas. O problema nosso é quando a gente vem para essa fase aqui, que a gente chama de fase hiperinflamatória ou tempestade de citocina. Seu corpo está produzindo muita defesa contra o vírus. E muito dessa defesa que ele está produzindo está levando ao sintoma. Então não é mais o vírus praticamente não existe mais, aqui a gente está no 14º dia. Se eu tenho sintoma, o sintoma é um sintoma da resposta imune exagerada.
E aí eu posso ter a SARA, né, que é a síndrome respiratória, a síndrome da angústia respiratória do adulto. Posso ter a SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória. Posso ter um choque, e aí choque funcionando como um choque séptico, a gente vê infecção bacteriana, ou falência cardíaca. Aqui eu vejo que os marcadores inflamatórios estão bem elevados, estão mostrando que o predomínio das doenças aqui, ela é inflamatória. E se eu pensar no tratamento, a partir do momento que a resposta inflamatória é meu problema, além de eu usar o antiviral, eu poderia usar remédios que diminuíssem a minha imunidade. Parece estranho, mas na verdade eu vou diminuir a imunidade porque nesse momento quem está causando o problema é a minha resposta imune exagerada e não mais o vírus. Tá? Isso é onde a gente está hoje, né? A gente já diminuiu muito o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, o remdesivir a gente não tem disponível, mas a gente cada vez mais pensa numa forma de modular essa hiperresposta imune. Né? Então a gente tem algumas formas que a gente usa, alguns critérios que a gente usa para definir quando que a gente está tendo uma resposta imune exagerada. Tá? Bom, aqui para ilustrar para que é um raio-x de um paciente com Covid. Então a gente vê essas opacidades, todas essas áreas brancas desse raio-x era para ser mais preto, mais radiotransparente. Então esses pequenos focos brancos são as opacidades pulmonares que mostram que a gente tem dentro do alvéolo líquido. Esse líquido pode ser secreção, esse líquido pode ser transsudação, mostrando que eu tenho um aumento da permeabilidade capilar. Se eu fizer a tomografia daquele paciente, o que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui, que a gente chama de imagem vidro fosco, né? Bilateral, predominante basal e normalmente acometendo essa região que a gente chama de subpleural. Né? Então ela vem ali na região ao redor da pleura, embaixo da pleura, diferente de outras doenças que normalmente a gente vê o acometimento começando no centro. Então, nenhum achado radiológico é típico ou característico ou exclusivo do COVID, mas a gente está vendo mais esses vidro fosco bilateral periférico em região posterior na maior parte dos pacientes com COVID. Então, isso faz chamar muita atenção. Tá? Então, esse vidro fosco são preenchimento alveolar não completo. Quer dizer, os alvéolos estão com líquido, mas não completamente. Aqui a gente já vê uma consolidação. Isso aqui é um broncograma aéreo. Então, se eu fosse ver no raio-x, eu veria uma consolidação, igual eu vejo numa pneumonia, e o broncograma aéreo, que é um brônquio pérvio no meio das áreas que estão consolidadas. E isso é o vidro fosco, quer dizer, a opacidade aqui é mais branca e aqui é mais acinzentada. Bom, eu acho... Posso perguntar uma coisa? Claro. A Kelly. Quando que começa a dar imunossupressor? Quando começa a ter hipóxia? Então, Kelly, na verdade, assim, tudo isso deveria ser feito na forma de pesquisa, porque a gente não tem nenhum estudo grande o suficiente para garantir para a gente quando usar, em quem usar e ter uma garantia de tranquilidade para fazer. Mas em que momento a gente faria? Então, o imunossupressor que hoje parece que tem o melhor resultado e que tem talvez a maior segurança ou risco-benefício é o corticoide em altas doses, e o ideal é que ele fosse usado aqui, ó, na fase 2A para 2B. Tá? Uhum. A dose que se usa é uma dose bem imunossupressora, o que a gente chama de pulsoterapia. Então é a dose que a gente usa, por exemplo, para paciente lúpica. São doses, não são doses habituais que a gente costuma usar em outras infecções. Depois, até se quiser, a gente comenta um pouquinho, mas, por exemplo, em sepse a gente usa hidrocortisona em doses não tão altas quanto a gente sugere usar aqui. Mas se for usar, a gente não usa na fase 1. Na fase 3, provavelmente já tenha menos chance de resposta, então seria usado aqui na fase 2A, 2B. Tá bom, obrigada. Professor, Pois não. na fase 1 você usaria então antivirais, né? Na verdade não existe uma evidência e tal, mas seria tipo a ideia, né? Antivirais. E na 2 você começaria com o imunossupressor. Mas Isso. e o anticoagulante? Em que fase você colocaria o anticoagulante? Então, vamos lá. Na fase 1, racionalmente, se deveria usar o antiviral ali, apesar de todos os trabalhos estão mostrando que nenhum deles, nessa fase, conseguiu mudar
desfecho, mas assim, tem bastante estudo ainda, mas teoricamente, pela teoria, eu usaria antiviral na fase 1, imunossupressor, principalmente aqui o corticoide, na fase 2A e 2B, e o anticoagulante. Boa pergunta. O anticoagulante é o seguinte, quando que eu começo a ter um risco maior de trombose? Quanto maior a minha resposta inflamatória. Ambulatorial, tem evidência de que o uso do anticoagulante faça diferença na evolução da doença? Parece que não. Onde a gente usa? Todo doente que interna na enfermaria, a gente usa anticoagulante profilático. Então, a gente usa enoxaparina ou heparina não fracionada como profilaxia de trombose, profilaxia de tromboembolismo pulmonar. Isso a gente faz normalmente de rotina, porque o processo inflamatório, se a gente for lembrar dos fatores de risco para fazer a trombose, o processo inflamatório ou a discrasia sanguínea é um dos fatores. O paciente normalmente está isolado num quarto, deitado a maior parte do tempo, então a estase seria mais um fator de risco para ele fazer, por exemplo, uma TVP. Mas a gente tem especificamente algumas áreas que a gente não usa nem anticoagulação profilática, mas a gente usaria anticoagulação plena, que é o tratar como um paciente que tem uma trombose, principalmente pulmonar, e aí eu dependo ou de uma angiotomografia mostrando que eu tenho um trombo dentro das artérias pulmonares, ou em algumas situações específicas, principalmente aqui na fase 2B e 3, tomográfica que não mostra uma evidência tão grande de acometimento parenquimatoso, mas clinicamente o paciente vem piorando clinicamente sem ter uma justificativa do parênquima pulmonar, e principalmente associado à elevação do dedímero, a gente poderia fazer anticoagulação plena. O que os estudos têm mostrado é que um dedímero maior que 6 vezes o limite superior da normalidade poderia ser um indicativo da gente fazer anticoagulação plena, mesmo sem evidência tomográfica de trombose. O uso do anticoagulante ambulatorial não tem nenhum estudo que mostre que é seguro o suficiente para usar e nem que ele faça diferença nesse momento na evolução da doença. Então, provavelmente vocês têm visto aí algumas prescrições ambulatoriais de enoxaparina para todo mundo. É um problema, né? A enoxaparina não é um remédio simples de usar, da mesma forma como a cloroquina, como qualquer tratamento, ele precisa ter uma segurança antes da gente poder usar. Então, na prática, a gente tem usado a anticoagulação profilática em todo mundo que interna e anticoagulação plena em alguns casos, principalmente associado à evolução não satisfatória. Certo? Obrigado, professor. Então, estadiei a doença, estou suspeitando de Covid, eu vou ter que fazer o diagnóstico. Então, como que eu faço o diagnóstico padrão ouro de definição da doença atual e da possibilidade de transmissão? Eu vou lá e faço a coleta do material de secreção desse paciente e procuro o vírus, né? A gente chama isso de RT-PCR ou PCR, com a realização da transcriptase reversa para achar o vírus. E o que eu faço? Eu aspiro secreção nasofaríngea, ou eu coloco um cotonete, um suave nas narinas para colher material da região posterior da retrofaringe e da cavidade oral. O objetivo é eu colher a secreção, aqui no caso de via aérea superior, para procurar o vírus. Eu também posso fazer isso, a coleta de material de via aérea inferior, por exemplo, se o paciente estiver em ventilação mecânica ou se ele tiver traqueostomizado. E aí eu encaminho isso para fazer um teste molecular para procurar o RNA viral. Tá? Então, o diagnóstico da doença é feito pela pesquisa e identificação do RNA viral. Todos os outros testes, eles não definem a doença atual, eles definem ou um contato ou eles são adjuvantes do diagnóstico. Então, aqui, ó, a gente fez um resuminho para vocês entenderem quais são os testes que a gente tem e como fazer o diagnóstico. Então, vamos lá. Aqui é o vírus, o RNA viral. Aqui é o antígeno do vírus, que são partes do vírus. E aqui são os anticorpos que eu faço. Então, no início eu tenho o RNA viral, tenho o antígeno do vírus, né? Então, normalmente até 14 dias. Durante um tempo eu tenho o começo da produção de anticorpo de classe IgM, aqui próximo do 10º dia, quando eu ainda tenho o vírus. Mas normalmente eu passo a ter o IgM positivo e o IgG positivo a partir do momento que eu não tenho mais vírus detectado. Tá? Então aqui é o 14º dia, aqui é o 10º dia. Então eu tenho
vírus até do quinto ao sétimo dia em grande quantidade, aí ele cai a quantidade de vírus e começa a aparecer os anticorpos. Tá? Bom, como que é feito o tratamento? Tratamento hoje é suporte. Por isso que se insiste tanto da gente evitar a sobrecarga do sistema. Porque enquanto eu consigo dar um suporte de terapia intensiva, o suporte de semi-intensivo para esses pacientes, a mortalidade, isso mostrou em todos os países, foi menor. O problema é quando eu sobrecarrego o sistema e não consigo mais fazer o suporte. E o que é o tratamento de suporte? Então, vamos lá, só aqui, só mostrando. Então, muitas vezes é aquele tratamento não específico, enquanto eu não tiver um tratamento específico que mostre, na verdade, que faça a diferença eu usar para tratamento da doença. E aí vem um princípio que a gente tem. Esse princípio é o mesmo que usa-se em emergência, por exemplo, em quem vai atender um acidentado. Primeiro, você tem que estar seguro para poder cuidar do outro. Quer dizer, a gente está vendo cada vez mais o número de profissionais de saúde se infectando, então é imprescindível que a gente tenha cuidado, é imprescindível que você esteja protegido antes de cuidar desse paciente. Né? Então, aqui eu pus para vocês verem como a gente faz, né? Então, você sempre vai se paramentar fora do ambiente onde você vai entrar em contato com o paciente. Então, você lava a mão, coloca o gorro, põe a máscara, põe o protetor facial, o óculos, coloca o avental, calça a luva e entra em contato. Essa parte é a parte mais simples, entre aspas, né? Porque você está fazendo isso fora do contato. Onde a gente cai no problema e risco de contaminação do profissional é a hora que ele vai tirar esses equipamentos, e esses equipamentos normalmente estão contaminados porque entraram em contato com o paciente. Então, eu retiro a luva, lavo a mão. Retiro o avental, lavo a mão. Normalmente tudo isso dentro do quarto do paciente ainda. Aí eu saio, retiro o protetor facial, lavo a mão. Retiro a máscara, retiro o gorro e lavo a mão. Esses procedimentos normalmente eu faço fora do quarto do paciente. Tá? Que é importante. Cada vez que eu tiro, eu posso contaminar minha mão, então eu tenho que lavar minha mão. Tá? Isso diminui muito o risco de contágio do profissional quando ele vai atender o paciente. É o que a gente tem conversado. O paciente que você sabe que é positivo, os seus cuidados tendem a ser bem feitos, a chance de infecção é muito pequena. O problema são aqueles pacientes ou aquelas pessoas que você não sabe que estão infectadas e você pode entrar em contato e acabar se contaminando porque você não estava usando as medidas de precaução. Tá? E aqui é o organograma que faz parte do nosso protocolo de tratamento dos pacientes que chegam no nosso serviço. Então vamos lá. Se alguém tiver dúvida, a gente vai parando aqui. Então, primeiro eu faço medidas de suporte respiratório. Elas são inespecíficas e é para avaliar conforme a gravidade da insuficiência respiratória. Então, eu vejo lá, paciente com insuficiência respiratória, com rebaixamento do nível da consciência ou choque, sim, vai para intubação orotraqueal, provavelmente unidade de terapia intensiva. Não tem um sinal de insuficiência respiratória franca, não está em choque. Mas tem sinais de desconforto respiratório e hipóxia. Eu vou lá e coloco primeiro suporte de oxigênio para ele, através de catéter nasal. Respondeu a isso, ótimo. Vou manter esse paciente na enfermaria porque ele está conseguindo responder com baixa necessidade de suporte respiratório. Não respondeu, vou lá e aumento a quantidade que eu estou dando de oxigênio para esse paciente ou mudo do catéter para máscara. O paciente permanece desconfortável. Sim, vou lá de novo para terapia intensiva. Não, respondeu ao meu tratamento, aumentei a quantidade de O2, esse paciente pode ficar na enfermaria. Então, eu vou fazendo isso por etapas, né? Não tem insuficiência respiratória, mas tem desconforto do oxigênio. Respondeu? Ótimo. Não respondeu? Eu vou aumentando o meu suporte ventilatório. Então, o paciente permaneceu, tem vaga na UTI, vai lá para a UTI. Não tem, a gente vai mantendo onde a gente tem até conseguir a vaga de UTI, mas o objetivo é que a gente desencadeie cada vez mais um patamar acima no tratamento dessa insuficiência respiratória. Então eu começo com oxigênio, aumento o fluxo, depois vou para a máscara, se não der, eu posso fazer ventilação não invasiva, e aí em algumas situações específicas, ou de preferência coloco esse paciente em ventilação mecânica e em ambiente de UTI. Bom, pensando do ponto de vista de suporte respiratório, o que mais que eu posso fazer? E aqui vem uma novidade, não sei se vocês conhecem isso,
Pronar é virar o doente de barriga para baixo, barriga para cima, barriga para baixo, barriga para cima, e o objetivo é melhorar a oxigenação através de eu mudando a perfusão do pulmão conforme a ação da gravidade. Então, pronação a gente fazia para pacientes que estavam normalmente entubados na UTI. Então, paciente com pulmão de SARA, entubado na UTI, depois de um tempo eu viro ele de barriga para baixo para tentar modificar a ventilação para áreas do pulmão que não estavam sendo ventiladas pela ação da gravidade. O líquido que enche o alvéolo desce, e aí eu tenho uma dificuldade do ar entrar. A hora que eu prono, eu jogo o líquido para baixo, aquela área está cheia de sangue porque ela estava embaixo, e aí eu passo a poder ter uma melhor oxigenação conforme a perfusão sanguínea. E aí a gente começou a fazer isso nos pacientes que não estão entubados e estão acordados. Parece que é algo promissor do ponto de vista de suporte respiratório. Então aqui na primeira figura vocês veem uma pessoa com uma máscara especial que na verdade ela coloca o oxigênio aqui dentro. Ele não está entubado, mas é como se tivesse. Ele recebe oxigênio em grandes concentrações e ele está deitado de bruço. Aqui é um paciente que está com uma máscara que a gente chama de full face, que é uma máscara que cobre o rosto inteiro, também deitado de bruço, mas sem estar em intubação orotraqueal, que era uma coisa que antes do Covid a gente não fazia, só fazia em pacientes intubados, né? E o resultado parece fazer bastante diferença para evitar que esse paciente chegue em intubação orotraqueal. Cuidei da parte respiratória, vou avaliar a parte hemodinâmica. A parte hemodinâmica a gente avalia normalmente através da queda da pressão. Então vamos lá. Eu vejo se esse paciente apresenta sinais de uma hipoperfusão e séptica, porque seria decorrente de uma infecção, e eu vejo isso onde? Através da dosagem do lactato. O lactato ele é um marcador que eu estou tendo metabolismo anaeróbico. Eu vejo junto com isso que a pressão arterial sistólica está menor que 90. Se tiver, eu tendo, mesmo sabendo que possa ser uma infecção viral, a prescrever antibiótico terapia, procurar focos de infecção bacteriana, porque o Covid não é uma doença que a gente costuma ver tanta instabilidade hemodinâmica como a gente vê nas outras infecções bacterianas. Então, sempre que eu tenho um choque grave, eu vou lá procurar uma infecção bacteriana junto. Não quer dizer que o Covid não possa dar, quer dizer que eu tenho que me alertar para outros diagnósticos diferenciais. Estou com sinais de hipoperfusão, vou usar drogas vasoativas e vou também titulando. Quanto maior a gravidade, eu vou acrescentando outras drogas, vou acrescentando o corticoide que a gente usa. Aqui não é aquele corticoide que a gente falou no início, aqui é o corticoide que usa para sepse, acrescentando outras drogas vasoativas conforme a complicação, mas o objetivo é, eu tenho que reperfundir esse doente para chegar oxigênio no tecido, diminuir o metabolismo anaeróbico, diminuir a produção de lactato para conseguir fazer que esse doente melhore. Além de drogas vasopressoras, eu começo a fazer o princípio que a gente faz na sepse, que é expansão volêmica, normalmente com solução fisiológica ou solução cristalóide, e os meus alvos, meu objetivo disso é melhorar a frequência cardíaca, que é o mecanismo compensatório da hipotensão, melhora da frequência respiratória, aumento da pressão e melhorar o desconforto respiratório, já que eu estou perfundindo melhor, a tendência é que eu consiga distribuir mais oxigênio. Tá? E aqui são os alvos do que a gente usa, quer dizer, a gente vai usando alguns alvos bem objetivos para dizer se eu tenho que usar outra droga, não tenho, se eu tenho que dar mais volume ou não, que são coisas bem específicas de terapia intensiva, mas o objetivo é entender que eu preciso recuperar a perfusão para melhorar a oxigenação. Bom, aí aqui eu fiz questão da gente colocar. A gente não tem hoje nenhum remédio que eu consiga garantir que se todo mundo tomar eu vou ter um prognóstico favorável, ou se não tomar a gente vai evoluir mal. Então a gente tem bastante coisa em estudo, a gente tem bastante remédios, bastante associações de remédio para tratar a infecção por SARS-CoV-2, mas até o momento dessa aula a gente não tem nenhum estudo que consiga garantir para a gente nem que o cloroquina funcione ou não tenha nenhum efeito, ou o remdesivir ou qualquer outro antiviral específico para o SARS-CoV. Bom, o que a gente faz além desse suporte que a gente falou? Um pouquinho a gente já conversou. Então, eu faço o tratamento de pneumonia bacteriana, que é comum ter uma associação da infecção pelo vírus junto com uma infecção bacteriana. Então, eu uso antibiótico.
E aqui a azitromicina entra como tratamento de infecção bacteriana, não tratamento do SARS-CoV. Se esse paciente chega para a gente antes de 48 horas, predominantemente, e tem uma forma grave da doença, eu posso tratá-lo para influenza, porque existe uma associação da infecção conjunta por SARS-CoV e por influenza, então de preferência até 48 horas, e se não forem 48 horas, até 5 dias, desde que o paciente esteja muito grave, e aí eu trato com o Zetamivir, mas eu estou tratando o influenza e não o SARS-CoV, e aí um pouquinho da anticoagulação do que a gente falou. Então, a profilática sempre, a terapêutica quando eu tenho diagnóstico de trombose ou embolia, ou nos estudos mais atuais, o paciente que está evoluindo mal com aumento do dedímero. Tá? A gente já está acabando aqui, mas o que eu quero que vocês tenham? Primeiro é pensar em SARS-CoV. Toda síndrome gripal pode ser COVID. Todo paciente que tem síndrome respiratória aguda grave deve ser tratado como um paciente potencialmente infectado pelo SARS-CoV. Além disso, o que a gente pode fazer para evitar a disseminação da doença? É evitar o contato com quem está doente. Se isso vai ser isolamento social, distanciamento social, uso de EPI, de equipamento de proteção, a gente tem que avaliar em cada caso, mas a única forma da gente evitar a infecção é evitar o contato com quem está doente. Tomar cuidado, a gente cada vez mais vê que é uma doença que parece um quadro que, como na maior parte das pessoas tem quadro leves, a gente imagina que é uma doença fácil de tratar. Né? No dia a gente tem visto casos muito graves, casos que apresentam de forma diferente do que a gente costuma ver em outras infecções virais. Então, só não menosprezar a doença, não menosprezar o cuidado. Quem puder evitar o contato com quem está doente é a melhor forma de evitar a infecção.